Nesse mundo de economia da atenção, se você é capaz de produzir fatos novos sistematicamente, eu acho que isso ajuda a te manter nos holofotes, nas manchetes, na imprensa, a imprensa vai falar de você. E o Partido Democrata, eu não sei se o Biden planejou isso na cabeça dele, eu acho que não. Mas como a desistência dele foi no domingo que sucedeu a semana da convenção republicana, e desde então especulou-se se a Kamala Harris seria de fato a candidata, aí consagrou-se, agora se especulou durante quase 2 semanas quem seria o vice, agora veio o vice, o Tim Walz do Minnesota. Então, tudo isso acabou produzindo um impulso favorável para os democratas também, que não é garantia de vitória eleitoral, mas que mostra que o Partido Democrata se reencontrou muito rapidamente. Ou seja, ela tem mais chance que o Biden. Que o Biden, sem dúvida nenhuma. O Biden já estava num processo de desgaste, desde aquele infame debate, né, do dia 27 de junho. Eu estava no aeroporto, voltando para o Brasil. Nossa. Depois de 6 meses nos Estados Unidos, a tristeza. E eu estava, eu assisti no aeroporto, e eu fiquei assim, cara, ele não consegue responder uma pergunta inteira. Está com dificuldades sérias. E dali para frente, eu acho que o partido se deteriorou muito, porque foram brigas internas expostas no dia a dia da imprensa. Agora o partido se reorganizou. A Kamala Harris teve a bênção de todo mundo importante do partido, de família Obama, família Clinton, as chefias partidárias na Câmara e no Senado. Então, acho que houve um momento positivo nesse sentido. Houve um pico de doações para a campanha da Kamala Harris, que o Biden não tinha conseguido arrecadar. Então, acho que tudo isso vai somando e mostrando que ela tem um grande potencial. E a personalidade, acho que tem uma questão também importante, é o tipo de política que ela faz. Ela vem do meio jurídico, ela foi procuradora-geral da Califórnia, ela tem uma linguagem diferente, ela é muito carismática, ela tem um sorriso. Então, acho que isso tudo acabou criando um contraste com Trump, que o Biden não conseguia criar e que dá a ela uma vantagem. Tem os tabus americanos típicos, mulher negra, mulher negra. O Trump tem tentado explorar isso da maneira mais hedionda possível, falando, a Kamala Harris não era negra até 2 anos atrás. Ela era indiana, ela era indiana. Então, assim, mas eu acho que o Trump também vai tropeçando no próprio pé fazendo esse tipo de coisa. Isso. E, de alguma maneira, acho que a grande questão da Kamala Harris era escolher um vice que desse uma certa amplitude para a chapa, né? Porque a Kamala Harris é uma pessoa, pelo menos, vista como marcadamente progressista. Então, ela precisava de um homem branco, um pouco mais conservador, ou vindo de um estado um pouco mais conservador. E o Tim Walz, ele não era a primeira opção, especulavam-se outros nomes, tipo Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, até para trazer um estado, né, que é um 19 votos no colégio eleitoral. 19 votos, é um estado pêndulo. Falou-se no Mark Kelly, que era um senador importante do Arizona, que também é um estado pêndulo. Mas o Walz me parece um sujeito que ele é carismático também, ele tem uma conexão com os jovens, ainda que ele tenha, acho que 60 e poucos anos. Ele tem uma experiência interessante. Mesma idade da Câmara, 60. 60 anos. É um sujeito que tem uma experiência como legislador importante e um legislador que já por muito tempo foi mais ao centro, quase à direita. Então, por exemplo, na questão de armas, ele era um cara mais conservador. A National Rifle Association, que é o lobby das armas americanas, adorava ele. E ele foi mudando e adaptando a sua posição ao longo dos últimos anos, enquanto ele governador. Mudou a posição em relação às armas por causa de um tiroteio, um atentado na Flórida, enfim, verdade. E ele tem esse histórico, né? Foi técnico de futebol americano, serviu na Guarda Nacional, professor na China. Ele foi fazer um intercâmbio na China quando ele estudava em Harvard. Então, assim, é um sujeito que tem um conhecimento de mundo e de país que eu acho que somam muito a um perfil da Harris, que é um perfil, vamos dizer, menos mão na massa, ela é mais uma legisladora, né, no sentido até da sua experiência como procuradora-geral e promotora. Então, ele é um cara que vem somando uma experiência de legislativo, mas, sobretudo, de executivo. E eu acho que isso, de alguma forma, compõe bem, né, orna bem para a gente pensar nessa chapa. Agora, o Trump é uma máquina de ataque. A estratégia da extrema-direita americana tem sido o tempo inteiro não ir para a defensiva, atacar o tempo inteiro, e ele tem conseguido, claro, se fazer ouvir, até pelas bizarrices que ele muitas vezes fala. Porque o Trump é uma ameaça à democracia, esse projeto 2025 é muito problemático, isso foi dito. O problema é para o eleitor, para o cara que está lá preocupado se ele vai botar comida no prato, se ele vai ter emprego ou não e tal. Projeto 2025, ele não vai ler 920 páginas de nada. Então, o que os democratas entenderam agora é que, de fato, Trump representa uma ameaça à democracia, o que eu acredito também como pesquisador dessa área que representa. De fato. Mas eu acho que, eleitoralmente, talvez seja mais interessante fazer uma estratégia do tipo, esse cara é doido.
esse cara é esquisito. Né? A palavra weird apareceu no léxico da campanha democrata nos últimos dias. O próprio Walz, acho que ele que inventou essa estratégia. No sentido de dizer, olha, esses caras são um problema real, mas você quer entender melhor por que eles são um problema real? Olha para o que eles estão falando. Tenta dar algum sentido, algum nexo para uma frase do Trump. E, de fato, se você sai do campo da emoção e da gritaria, você tenta desconstruir uma coisa que o Trump fala, realmente não faz o menor sentido. Então, eu acho que essa é uma estratégia eleitoral interessante, é nova, tira um pouco o foco daquilo que é o real problema, que eu acho que a democracia, de fato, estaria em risco se o Trump fosse reeleito ou eleito novamente. Mas, de alguma maneira, é mais eficiente colocar o problema como um problema de caráter ou como um problema cognitivo, em vez de colocar o problema como algo etéreo, genérico, como a democracia. Agora, eu digo que é o meu medo, porque se o Trump vence a eleição, eu não consigo assegurar, como analista, se o Bolsonaro vai continuar inelegível até 26. Eu acho que existem muitas variáveis que podem ser mobilizadas para o Bolsonaro voltar a ser elegível, para a gente ter uma reprise da eleição de 22 em 26, mas num grau de desgaste e de polarização maior ainda. Mas aí tem que mudar TSE e Supremo, tem que empacotar as cortes, porque com essas composições... Mas o TSE é mais móvel, né? O TSE é uma caixinha de surpresa, muitas vezes. Isso. E vejam, o próprio bolsonarismo já está dando como certa a volta do Bolsonaro para a corrida eleitoral. E é interessante porque, além disso, e aí eu fecho, tem uma questão também ligada a como que os bolsonaristas entenderam como é que o jogo é jogado lá fora. Logo que começou essa história do Alexandre de Moraes, do Supremo aqui dentro, eles imediatamente foram para fora denunciar as supostas violações de direitos humanos, tiveram apoio de deputados e senadores republicanos, fizeram barulho lá fora, na imprensa lá fora. Então, saber jogar esse jogo não é uma coisa só que o PT e os movimentos sociais conseguiram fazer. A direita também está conseguindo fazer isso muito bem. E, de novo, né, como são muitas variáveis envolvidas, nada nos garante que a gente vai chegar em 26 com a mesma situação jurídica que a gente tem hoje no Brasil.